Você sabe o que é o CDI? O que ele te influencia? Aonde achar? Qual que é a taxa? Para que ele serve? Se 100% é muito, é pouco? 110, 120, 80? Quanto que o banco está te pagando no seu CDI? É exatamente isso que a gente vai falar hoje, então não sai daí. Pretos reinando no topo, eles vão ter que ouvir. Grito em alto e bom som, o meu lugar é aqui. Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Douglas Maximiano, seu consultor financeiro. Bem-vindo a mais um vídeo da série Sopa de Letrinhas. E hoje a gente vai conversar sobre o que é o CDI. Tão famoso CDI, que a gente ouve falar que o meu investimento rende 120%, 110%. Você sabe realmente quanto rende, né, o seu investimento? Será que ele tá bom, que ele tá ruim? Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Primeiramente, o CDI, a sigla significa Certificado de Depósito Interbancário. Como que surge essa taxa? No primeiro vídeo da Sopa de Letrinhas a gente falou da taxa Selic. Então, se você não sabe o que é a taxa Selic, vai aparecer aqui nos cards para você assistir e entender. Por quê? O CDI, ele acompanha a taxa Selic, ele sempre vai estar bem próximo. Então, se a taxa Selic sobe, o CDI tende a subir. Se a Selic cai, o CDI tende a cair. Onde você vai encontrar, Douglas, essa informação? Quanto que está rendendo o CDI? Você pode entrar no site da B3, só você colocar lá a Bolsa de Valores ou B3 no Google, você já vai achar qual que é essa taxa para você saber quanto que no mínimo o seu investimento tem que render. Mas antes de a gente entrar nesse detalhe, da onde que surge, né? Então, os bancos, eles têm por obrigação, o Banco Central, ele faz o quê? Todo dia o banco ele tem que fechar o caixa dele, certo? Então ele não pode ficar negativo. E se porventura ele ficar negativo, o que ele tem que fazer? Ele tem que pegar algum dinheiro emprestado com outro banco para cobrir aquela diferença. Porque naquele dia o que pode acontecer? Muita gente sacou o dinheiro, resgatou e não depositou. Então naquele dia o banco vai ficar negativo. Então a gente tem o banco A, que vamos supor que ele tinha lá R$ 1.000 guardado e saiu 500. E o banco B, ninguém sacou e depositou 500. Então o banco A vai falar, banco B, me empresta R$ 500 só para eu fechar o meu caixa e amanhã mesmo eu te devolvo. O banco B vai falar, claro banco A, a gente está junto, só que por isso eu vou te cobrar uns juros. Então esses juros, ele é negociado um pouco abaixo da taxa Selic. Por quê? Porque se fosse para pagar o valor da taxa Selic, era mais fácil ele pegar dinheiro com o governo. Então o banco faz essa negociação entre si, cobra esses juros um pouco mais barato e no outro dia ele devolve para esse banco. Então o CDI significa Certificado de Depósito Interbancário. Então são essas negociações que são feitas entre os bancos para cobrir os seus caixas por determinação do Banco Central. É aí que a gente tem essa referência. Então, de novo, se você entrar lá no site da B3 e olhar, você vai ver a taxa DI, que hoje, enquanto a gente está gravando, a taxa DI ela está em 3,40% ao ano. Então agora você já descobriu da onde que surge esse CDI e aonde eu vejo essa informação. E por que é importante você entender o que é o CDI? Porque é muito comum as pessoas que eu atendo, os meus alunos, as pessoas que eu dou mentoria, eu pergunto, você já investe? Não, Douglas, eu invisto no CDI. Aí já está um erro, gente. O CDI, ele não é um investimento. Assim como a taxa Selic, ele é uma referência. Então você vai investir em investimentos. Então você vai colocar o seu dinheiro em investimentos que são referenciados ao DI. O que significa isso? Que ele acompanha essa taxa DI. E esses investimentos te pagam uma porcentagem do CDI. Tá certo?
Então, se você já está gostando do vídeo, já deixa aí o seu like, o seu comentário e já compartilha com alguém que você sabe que ela não tem esse conhecimento e que é importante para ela. Agora que a gente entendeu da onde a gente pode consultar, entender quanto que vai render, agora é muito importante. De forma simples, agora você vai saber se um investimento que você ouvir falar, ou que você pesquisar, ou que o gerente do banco te oferecer, você vai saber se está bom ou se está ruim. Então eu entrei lá no site da B3, vi que a taxa CDI está 3,40. Então vou fazer uma seguinte reflexão com você, que eu gosto de ensinar para as pessoas que eu atendo, que é a régua do CDI. O que é essa régua? Então, se hoje o CDI está 3,40, significa que esse é o mínimo. Então lembra na época da escola, que você tinha que tirar um mínimo de nota para passar de ano. Vamos falar que o mínimo que você tinha que tirar era 5. Então essa nota 5 é o mínimo. O nosso mínimo aceitável do investimento é 100% do CDI, que hoje está 3,40. Significa, se o meu gerente do banco oferecer, olha Douglas, eu tenho esse investimento aqui bom pra caramba pra você, ele vai te pagar 80% do CDI. Se você não sabe o que é CDI, ou qual é a taxa, provavelmente você vai falar assim, nossa, 80% é bastante coisa. Só que agora que você já viu, sabe olhar aonde que é, você já vai falar, opa, esse investimento não é tão bom. Por quê? O que significa isso? 80% do CDI, se você não consegue entender, às vezes, só falando se é bom ou se é ruim, então, se o seu investimento vai te pagar ali, por exemplo, 80% do CDI, para você calcular, você pode pegar a sua calculadora, você viu lá a taxa, 3,40. Então, você vai pegar 3,40 e tirar 80%, que vai dar 2,72. Então significa que esse investimento, ao invés de pagar 3,40 para você, vai te pagar 2,72. Aí você já vê que diminuiu. Agora a gente vai colocar em valores para ficar mais claro. Então você viu lá, taxa 3,40, vou investir R$1.000, que vai me pagar, esse investimento vai me pagar 100% do CDI. Então você sabe que ele vai te pagar 3,40. Então, se você deixar lá o seu investimento durante um ano, vamos colocar R$1.000, ficou um ano e a taxa se manteve, né? Ela nem subiu nem diminuiu, durante esse um ano ficou 3,40, significa que depois de um ano você vai ter aí um ganho de R$34. Já se eu coloquei o dinheiro na onde o gerente me ofereceu, que está rendendo lá 80% do CDI, significa que pelo mesmo prazo, pelo mesmo tipo de investimento, pelo mesmo tempo que eu vou deixar o meu dinheiro parado, esses mesmos R$1.000 vão render R$27,20. Olha só o que a falta de informação pode fazer na sua vida. Por isso que é de extrema importância você entender qual é essa porcentagem. Lembra que eu falei que existe essa régua do CDI? Então, se 5 é a nota que a gente precisa para passar de ano, que é o 100%. Se o gerente me ofereceu e está rendendo 80%, opa, talvez eu não passe de ano, já estou com 4, já estou com a nota vermelha. Isso é um alerta para você já poder negociar investimentos de uma forma melhor com o gerente do seu banco, ou o principal, você ir procurar outros lugares para investir o seu dinheiro. Então agora a gente entendeu que o mínimo para a gente passar de ano, né, é o nosso 100% do CDI. Então vai ser normal você ouvir um investimento te falar o seguinte, esse investimento te paga 110% do CDI, esse investimento te paga 130% do CDI. O que isso significa? Que a nossa nota mínima, que era o 100%, aumentou. Só que quando isso acontece, o que você tem que olhar também? Você tem que ver qual que é a liquidez, ou seja, qual que é o prazo que você tem que deixar esse dinheiro parado. Porque as corretoras, os bancos, ninguém vai te dar mais rentabilidade à toa. Então eles vão querer que o seu dinheiro fique travado para eles trabalharem melhor esse recurso. Então ele vai te pedir, ó, você quer ter 120% do CDI,
só que eu preciso ficar com o seu dinheiro por 2 anos, por 3 anos, por 5 anos. Então você tem que analisar qual que é a carência, né, para você pegar o seu dinheiro de volta. Então sempre que te oferecer uma porcentagem maior, provavelmente vai ter uma carência maior para você resgatar o seu dinheiro. E outra coisa que você tem que analisar, se não tem um risco maior envolvido. O que é esse risco? Será que você não pode perder esse dinheiro? Por isso que esse investimento está oferecendo uma porcentagem maior. Então, sempre analise quando você vê que o investimento está te pagando 110, 120, 130, 200% do CDI, analise essas duas coisas. Qual que é a liquidez e qual que é o risco? Se o risco é o mesmo, então e não tem carência de liquidez, então eu vou para um que me pague mais. Se o risco é o mesmo, só que um tem uma carência maior, eu tenho que analisar. Esse investimento está de acordo com o meu objetivo? E aí é tomar a decisão se vou investir ou não. Agora que você entendeu o que é o CDI, como que os seus investimentos são remunerados através dessa taxa, agora você está apto para entender. E aí eu te desafio, se você já investe ou não, por curiosidade, olhe lá no seu banco. Todos os bancos têm, né, uma área para você ver os investimentos que ele oferece. Coloque lá para você ver qual é a porcentagem que o banco te paga. Por isso que você vai me ouvir falar com frequência que é muito melhor a gente ir direto para uma corretora do que investir pelo banco. Porque na grande maioria, esmagadora das vezes, os investimentos dos bancos não têm boas rentabilidades. Eles não nos fazem passar de ano. Então eu quero que você passe de ano, comece a ganhar mais dinheiro, comece a cuidar do seu dinheiro. Então agora que você já entende tudo sobre o CDI, já está mais fácil para você tomar suas decisões com relação aos seus investimentos. Então já deixa o joinha, compartilha e comenta aqui comigo se ficou alguma dúvida que eu vou te responder. Eu te espero no próximo vídeo. Valeu, galera. Até mais, porque aqui é preto no branco. Tchau, tchau. Os preto no topo, você vai ter que admitir, porra. Pretos reinando no topo, eles vão ter que ouvir. Grito em alto e bom som, o meu lugar é aqui.